Todos os eventos políticos que nós presenciamos ou não presenciamos fazem parte de uma grande construção histórica. Ou seja, nada acontece por acaso. Sempre temos um movimento anterior, sempre temos uma motivação anterior, sempre temos uma consequência de algo que aconteceu anteriormente. É sempre bom ter isso em mente, sempre bom, para não nos surpreendermos com nada. Quando falamos sobre o Bolsonaro vencer as eleições de 2018, sinceramente, qual a surpresa disso? Qual a surpresa disso? Foi surpreendente ele vencer as eleições? Porque para uma parcela das pessoas e alguns militantes, aquelas ideias que ele defendia eram tão absurdas, mas tão absurdas que ninguém em sã consciência defenderia. Ok, nossa sã consciência acha aquilo ali absurdo, mas não quer dizer que o restante vai achar absurdo. Percebemos que realmente uma galera muito grande da nossa querida população não acha aquilo ali absurdo. Mas por que mais votar no Bolsonaro além de não achar absurdo aquelas ideias? Primeiro, que tipo de país tínhamos? Um país em crise, que recém tinha retirado a hegemonia petista da presidência da República, colocado o golpista Michel Temer, que é diretamente a serviçal da burguesia, para gerir o país, e do PMDB, do MDB. Então, uma parcela da população queria algo novo. Já temos o primeiro motivo para as pessoas votarem nele. Algo novo, alguma novidade. Uma parcela imensa era de direita, no sentido conservador e liberal. Alguns no sentido mais conservador, olhou nele uma possibilidade de reforma moral na sociedade, enquanto que um liberal entendia que dava para fazer um grande reforço na questão da economia privatizante. Então temos mais motivos ainda para votar neles. Outros queriam votar em qualquer um, com exceção do PT. Então nós temos uma quantidade imensa de motivos para se votar no Bolsonaro. Mas isso aqui são apenas questões eleitorais. Estamos falando também de questão do poder político que está nas mãos da burguesia. Era um momento em que a burguesia não tolerava mais nenhum tipo de distribuição de renda, nenhum tipo de acalento para os pobres. Era privatizar tudo que desse, tudo que fosse possível. Ainda é hoje. Essa ofensiva continua até hoje. Tanto que o Bolsonaro conseguiu avançar uma série de reformas que começaram com o Temer, né? E agora estão tomando corpo. Estão ganhando cada vez mais espaço nas discussões do Congresso. Reformas privatizantes. Não só a reforma da Previdência, não só a reforma trabalhista, mas também propostas de reforma administrativa, com a questão do serviço público, reforma do ensino médio, que ganhou finalmente espaço nesse governo já sendo aplicado. Nós temos também a autonomia do Banco Central, nós temos as propostas de privatização da Eletrobras, da Petrobras, dos Correios, todas elas avançando com avanços e recuos. Elas estão indo, mas com avanços e recuos sempre, né? Porque o movimento social não vai ficar olhando para isso aí à toa. E é óbvio que nós também temos conquistas, até porque a esquerda pode ter sofrido uma derrota muito grande, porém ela não morreu. Então algumas coisas nós conseguimos impor a esse governo, apesar de ser um governo contra os trabalhadores. Mas perceba que as nossas conquistas são muito pequenas em comparação àquilo que os burgueses estão conquistando. Enfim, Bolsonaro, defendendo tudo isso, não nasceu ontem. Que tipo de país a gente deixou depois do fim da ditadura? Nós temos um país que não puniu os seus militares, nem os torturadores, não fez uma grande mudança estrutural na questão econômica, certo? Na questão econômica. Tivemos uma boa Constituição, do ponto de vista burguês, uma boa Constituição, mas ela não era forte o suficiente para impedir a sanha privatista de alguns, como de Collor, de FHC, certo? Até porque ela foi uma Constituição feita com características socializantes em alguns pontos, em alguns poucos pontos, mas num contexto neoliberal. Então, ela não tinha como atuar plenamente, na medida do possível, em defesa dos trabalhadores, em defesa do social. Tivemos uma hegemonia muito longa de governos neoliberais, sem falar que os próprios governos petistas não foram contra o neoliberalismo, eles apenas geriram o neoliberalismo de uma forma diferente. Então, juntando tudo isso, juntando o neoliberalismo, juntando a não punição aos militares, juntando
a questão do descontentamento com o governo petista, temos o Bolsonaro, temos a extrema-direita brasileira. É isso. É uma simples análise histórica dos últimos 30 anos. Isso moldou o Brasil recente, moldou Bolsonaro. Nunca devemos tratar eventos históricos como ocasionais, como coisas surpreendentes. Sempre tem uma motivação, sempre tem um passado, sempre tem uma história.